Boa tarde, Letícia, tudo bem? Muito bem. Tá. Estão me escutando? Sim, professora, estou te escutando. Sim. Ok. Tudo bem, então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Professora, você pode me Diga. aceitar pelo celular para eu conseguir falar? Porque eu tô no computador e o áudio tá ruim aqui. Tá. Peraí. Prontinho. Obrigada, professora. Então vamos lá. Então a dúvida é na dissociação das bases. Exatamente. Estão enxergando minha tela? Sim, professora. Então vamos lá. Então, olha só. Na dissociação, dissociar é separar, certo? A gente só separa o que já existe, ok? Então, no caso das bases, a gente já tem um cátion e um ânion. No caso do ânion, sempre será a hidroxila, e o cátion pode ser um metal qualquer, ok? Além do NH4, que a gente já viu, falei para vocês que é uma base molecular, é formada por nitrogênio e hidrogênio, que não são metais, tá? Então, olha só. Então, por exemplo, tenho aqui NaOH. Colocamos a base na água. O que vai acontecer? Ela vai separar o cátion do ânion, ok? Então, eu retirei a hidroxila, todo o restante é cátion, certo? Neste caso aqui, nós temos apenas uma hidroxila. Então, se nós temos uma hidroxila, a gente vai fazer dissociação total. Então, olha só, eu tenho uma, liberei esta uma hidroxila, a carga da hidroxila é sempre -1, ok? Então, como é que fica? Só me sobra o cátion, que é o sódio. Se eu liberei uma hidroxila, a carga do sódio só pode ser +1. Lembrando que o cátion é sempre positivo e o ânion é sempre negativo, ok? Então, a carga do cátion, eu vou sempre verificar a quantidade de hidroxilas que eu liberei, ok? Outro exemplo, CaOH2. Olha só, aqui nós tínhamos apenas uma hidroxila. Quando eu tenho apenas um grupo, eu não sou obrigada a colocar dentro dos parênteses, embora eu poderia, ok? Não sou obrigada, a gente não usa, mas quando você tem mais de um grupo, você é obrigada a colocar dentro dos parênteses, ok? E aqui, olha só, coloquei o hidróxido de cálcio na água. Nós temos duas hidroxilas, vou liberar a primeira. Liberei a primeira hidroxila, quanto sobrou? Sobrou alguma hidroxila na fórmula do cátion?
Estão me ouvindo, meninas? Sim, eu acho que não sobrou. Olha só, quantas a gente tinha? Olha aqui. Acho que sobrou uma. Tínhamos duas. Liberamos uma, sobrou 2 menos 1, sobra 1, certo? Sobrou um. Então, vai ficar assim, CaOH, um grupo, ok? Quantas hidroxilas a gente liberou aqui? Apenas uma. Então, a carga aqui é mais 1, ok? Ainda tem uma hidroxila aqui para liberar. Então, o que a gente faz? Vou colocar a hidroxila aqui embaixo. CaOH, colocar de novo o cátion. Mais, para a gente liberar a última hidroxila. Então, eu tenho uma, liberei a última. Então, sobrou alguma hidroxila na fórmula do cátion? Você tinha duas, liberou duas. Sobrou alguma? Agora não. Então, nós temos apenas o cálcio. Qual vai ser a carga dele? Vai ser a quantidade de hidroxilas que a gente liberou. Quantas hidroxilas nós liberamos? 2. Então, fica mais 2. Ok? Aí, olha, o que a gente faz? A gente cancela o que for igual em lados opostos da seta. Então, eu observo aqui, ó, eu percebo que antes da seta, este daqui é idêntico a este daqui. Então, eles estão em lados opostos, um antes e o outro depois. O que a gente faz? Cancela. Ok? Então, o que me sobra antes da seta? Antes da seta, vai me sobrar apenas esse daqui. Eu vou copiar ele aqui embaixo. CaOH2, setinha. E que me sobrou aqui? Me sobrou esse aqui. Então, Ca mais 2. Mais, olha só, se nós temos compostos iguais do mesmo lado da seta, a gente soma. Então, a gente tem aqui, ó, um grupo hidroxila mais um grupo hidroxila. Então, nós teremos 2OH menos, 2 grupos de hidroxila. Então, através da dissociação parcial, que é essa daqui que a gente fez em 2 etapas, ou seja, a gente liberou uma hidroxila por vez, a gente chega na dissociação total, que é quando você libera tudo de uma vez. Por exemplo, olha só, AlOH3. Fala para mim, qual é a quantidade de alumínios que a gente tem aqui nessa fórmula? Quanto tem aqui, ó? 1, perfeito. E aqui temos 3. 3. Quando eu vou fazer a dissociação total, o que eu faço? O que está acontecendo? Quando a gente tem uma base, a gente tem ligação iônica. A gente viu isso no último bimestre. Ligação iônica. Na ligação iônica, o que a gente faz? Você tem um cátion com uma carga X e você tem um ânion com uma carga Y, ok? Aí o que a gente faz? A gente cruza as cargas. Então, esse X desce para cá e esse Y desce para cá e aí a gente forma o composto. Então, fica CYAX. Por exemplo, olha, se eu pegar o alumínio e reagir ele com o oxigênio. O alumínio é da família 3A, ele é metal, metal tem tendência de perder elétrons, então a carga dele é mais 3. Do oxigênio, o oxigênio é da 6A, ele tem 6. Quanto falta para 8? Faltam 2, então a carga dele é menos 2. Aí o que a gente faz? A gente pega a carga do alumínio e escorrega para o oxigênio. Pega a carga do oxigênio e escorrega para o alumínio. Então, como é que fica a fórmula? Al2, lembrando, em cima é carga, quando desce é quantidade. Então, Al2O3. Ok? Então, esse é o processo quando a gente está fazendo uma substância iônica. E a base é uma substância iônica. Então, se a gente quiser fazer a dissociação total, ou seja, a gente não vai liberar um hidrogênio por vez, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente descruzar os índices. Então, aqui o índice é 1, aqui o índice é 3. Então, assim como quando foram formados, quando o alumínio reagiu com a hidroxila foi cruzado, a gente descruza. Então, esse vem para cá e esse vem para cá. Lembrando que no começo a gente tem o cátion e no final da fórmula o ânion. Cátion positivo, ânion negativo.
Então, olha só, como é que vai ficar isso aqui? Fala para mim. Como é que fica o alumínio? Qual a carga dele? Ó, a gente subiu, o índice virou carga. Como é que fica? AL mais 3? Mais 3, perfeito. Mais, e agora? Hidroxila menos 1? Hidroxila menos 1, perfeito. Mas quantas hidroxilas a gente tem aqui? 3. 3. 3. Então, eu coloco 3 OH menos. Olha só que fácil. Viu? Essa é a dissociação total. Mas e se a gente tivesse que fazer a parcial? Na parcial, a gente ia liberar um por vez. E aí, o que acontece? A gente precisa, no final do processo, chegar aqui. Então, olha só. AlOH3, colocamos na água. Olha só, nós temos 3 hidroxilas. Liberamos a primeira. Como é que fica a carga do cátion? Ó, então, a gente tinha 3, liberou uma. Como é que fica a fórmula? Fala para mim. Al... Menina? OH2. Isso. OH2 e a carga? Mais 1. Mais 1, porque você liberou uma hidroxila. Perfeito. Ainda temos hidroxilas para liberar? Então, a gente pega isso aqui e passa para baixo, antes da seta, para liberar de novo. Então, AlOH2+. Então, olha só, nós temos 2, vamos liberar mais uma. Então, 2 menos 1, quanto sobra? 1. Então, como fica a fórmula do cátion? Al... OH. 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 E a carga? Liberamos 2 hidroxilas, ó. Como é que fica a carga? Mais 2. Mais 2, perfeito. Ainda temos uma hidroxila para liberar, então nós somos obrigadas a fazer mais uma etapa. Então, AlOH mais 2, zeta. Olha só, liberamos a última hidroxila. Como é que fica a fórmula do cátion? AL mais 3. Mais 3, perfeito. Então, olha só, liberamos todas, agora a gente vai proceder com corta-corta, ok? Vamos eliminar o que nós temos igual em lados opostos da seta, olha só. E aí eu percebo o seguinte, que este aqui é idêntico a este aqui. E um está antes da seta, o outro está depois, então cancelo. Este aqui é idêntico a este aqui. Um está antes da seta, o outro depois. Então, cancelo. O que me sobrou aqui antes da seta? Sobrou apenas o AlOH3. Então, AlOH3, setinha. O que me sobrou aqui? Sobrou Al mais 3. Mais uma hidroxila, mais uma hidroxila, mais uma hidroxila. 3OH menos. Então, olha só, a gente chegou na que a gente acabou de fazer aqui em cima, olha. Tá vendo? Então, através da parcial, você chega na total. Okay? Então, se o exercício pedir para você dissociação total, você faz o que nós fizemos aqui em cima. Só descruza as cargas, ok? E aí você mostra o cátion e o ânion, não esquecendo de colocar a quantidade de hidroxilas correta, ok? Agora, se ele pedir parcial, você precisa liberar uma hidroxila por vez. Tudo bem, meninas? Sim, Pro. Tudo bem, professora. Ficou claro? Ficou, agora eu entendi, realmente. Eu também. Ótimo. Qual que é a outra dúvida? Calma, Ou melhor, gente, eu ó, não tô aqui, calma aí. Antes, vocês estão com o caderno aí, né? Eu É, quero a que gente vocês sim. façam essa daqui, ó. Quero que vocês façam a dissociação dessa base, que é o hidróxido de chumbo 4.
tira a foto e me manda pelo WhatsApp. Ok, peraí. Professora, é a parcial, né? Parcial. Ok. Libera uma por vez. Terminei, professora. Eu vou te mandar a foto. Isso, manda. Tô quase terminando, prof. Ok. Acabei de te mandar, professora. E ainda não chegou. Não chegou aqui ainda não. Mandou no particular? Mandei, professora, mandei. Tá só um pontinho. Tá pensando ainda. Ainda não chegou, não. Eu acho que agora enviou, professora. Agora enviou. Vamos ver aqui. Tinham 4, liberou uma. Ó, só um detalhe, tá? Você tem 3 hidroxilas, certo? Na primeira linha. Então, você precisa colocar essas hidroxilas dentro dos parênteses, tá? Ok? Ah, tá bom. Você tem Tá 3 bom. Eu grupos, sempre um esqueço. ânion composto.
for um ânion simples, você não precisa, ou seja, só tem um elemento no ânion, não precisa pôr dentro dos parênteses. Agora, se ele é composto, eu sou obrigado, tá? Então, Ok. tá certo. Beleza, aí passou para baixo, liberou mais uma, ficou com 2, carga mais 2, tá certo. Passou para baixo, carga mais 3, tá certo. Ok, só o último, tá vendo? Ó, o PBOH mais 3, esse você não precisa, porque só tem um grupo. Ok? Se for mais de um, você é obrigado. Porque quando você deixa fora dos parênteses, por exemplo, PBOH3, eu estou querendo dizer o seguinte, eu tenho um chumbo, um oxigênio e tenho 3 hidrogênios. É isso que você está querendo dizer. Quando você coloca dentro dos parênteses, não. Você está dizendo que você tem 3 oxigênios e 3 hidrogênios, tá? Mas olha, Ok. tá muito bom. Isso aí, liberou a última, o Ai, PB mais obrigada, pensei 4. que eu não estava entendendo. Agora acho que eu consegui. Muito bem, perfeito. Você é a Letícia, né? Sim, Letícia Camargo do primeiro A. Muito bem, Letícia. É isso aí, tá certinho. Pro, a minha foto tá carregando já. Ok. E quais são as outras? Quais são as outras dúvidas enquanto a foto não chega aqui? Chegou? Acho que foi, Pro. Foi. Então, nós temos aqui 3 liberou, tá certo, passou para baixo, liberou mais uma, 2, carga mais 2, tá certo. Passou para baixo, liberou mais uma. Ó, você colocou na terceira linha, você escreveu PBOH menos 3. Lembra que esse é o cátion. O cátion é sempre positivo. Certo? Nesse caso, o ânion é hidroxila. A hidroxila que sempre fica negativa, tá? Ah, entendi. Ó, no de baixo, quando você passou para baixo, olha só o que você fez. Você fez assim. Você colocou H3 mais. Quando você coloca o número embaixo, você está indicando quantidade. Se for para indicar carga, eu tenho que colocar em cima, certo? E nesse caso, você não tem mais 3 hidroxilas, você tem apenas uma. Então, fica errado fazer assim, tá? Então, é PB, como só tem uma, não precisa pôr dentro dos parênteses, porque só tem um grupo, tá? E aí, mais 3 em cima, tá? Porque é carga sempre em cima, ok? Mas, tirando isso, tá ok, tá? Tudo bem? Tá bom. Tudo Tá? Mas bem. o processo da dissociação, parece que vocês compreenderam. Tá? Fizeram certinho, tá? São só alguns detalhes que vocês Obrigada, precisam ficar atentos quando vão escrever a equação, tá? E aí, qual a outra dúvida? Então, a outra que a gente anotou foi a neutralização do sal. Neutralização do sal. Tá, que eu já coloquei lá, né, para vocês, mas a gente ainda não... Eu ainda vou passar isso em aula para vocês. Mas, assim, neutralização de sais é o seguinte. O sal, ele sempre ele é o resultado da reação entre uma base e um ácido. E aí você sempre vai ter sal e água, ok? Então, por exemplo, se eu pegar o hidróxido de sódio mais o ácido clorídrico, o que eu tenho que fazer? Essa reação é uma reação de dupla troca. O que é uma reação de dupla troca? O que você vai fazer? Você vai pegar primeiro a substância, você vai separar em cátion e ânion. Então, por exemplo, aqui, na fórmula do hidróxido de sódio, quem que é o cátion? Não é o sódio que vem na frente? Eu vou chamar ele de cátion 1. A hidroxila, como a gente já viu, é o ânion da base. Então, eu vou chamar de ânion 1. Agora eu vou para o ácido. No ácido, o hidrogênio é o cátion. Então, eu vou chamar de cátion 2. E o cloro eu vou chamar de
ânion 2. E aí a gente vai fazer a troca, dupla troca. Por que dupla troca? Porque o cátion da primeira substância reage com o ânion da segunda. E o cátion da segunda reage com o ânion da primeira. Então, olha só. Na. Qual que vai ser a carga do Na? O sódio é da família 1A. Se ele é da família 1A e aqui, ó, ele perde apenas uma hidroxila, qual que é a carga dele enquanto cátion? Nenhuma? Não, olha só, gente. Passando assim de maneira bem prática, tá? Se o metal, aqui vocês precisam, tá, saber. Se o metal está na família 1A, a carga dele vai ser mais 1, ok? Se ele estiver na família 2A, a carga é mais 2. Lembra, tem 2 elétrons para perder. Se for na 3A, a carga dele vai ser mais 3, ok? Agora, os não metais. Não metal, a tendência dele é de receber elétrons. Quem perde elétrons fica positivo. Por quê? Porque ele fica com mais prótons do que elétrons, ok? Agora, o não metal, a tendência dele é de receber elétrons. Então, elétron tem carga elétrica negativa. Então, o não metal, ele vai ter carga negativa quando receber elétrons. Então, olha só, se ele for da família 5A, ou grupo 15, no caso, olha só, ele tem 5 elétrons. De acordo com a teoria do octeto, ele precisa ter 8. Então, se o metal tem 5 elétrons, porque está na família 5A, quanto falta para 8? 3. 3. 6. Então, quem está na 5A tem carga menos 3, ok? Quem estiver na 6A, ou seja, ele tem 6 elétrons na última camada, quanto falta para 8? 2. Então, qual vai ser a carga? Menos 2. Menos 2. Quem está na 7A tem 7 elétrons na última camada. Quanto falta para 8? 1. 1. Então, qual vai ser a carga? Menos 1. Menos 1, ok? Então, por que fica negativo? Porque o não metal, ele acaba ficando com mais elétrons do que prótons, ok? Então, ó, isso aqui é bom que vocês decorem, tá? Então, família 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3, ok? 5A menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. Ah, professora, mas se tiver em outra família? Por exemplo, ferro. Aí, o que você vai fazer? Você vai olhar para a base. Minha base é FeOH2. Lembra que a gente acabou de falar sobre descruzar as cargas? Que número tem aqui? 1. 1. Certo? E aqui 2. O que a gente vai fazer? Descruzo. Passo esse para cá, passo esse para cá para descobrir qual é a carga do ferro. Então, como é que fica? Fala para mim a dissociação dessa base. Fica Fe mais 2. Perfeito. Mais OH. menos 1. menos 1. Quantas hidroxilas a gente tem aqui? 2. Então, 2 OH menos. Certo? Então, eu consigo descobrir a carga do cátion a partir da fórmula da base. Ok? Tudo bem? A mesma coisa o ácido, tá? Por exemplo, eu tenho o ácido sulfúrico, H2SO4. Como é que fica? Como é que eu vou descobrir qual é a carga desse ânion aqui, ó? Se esse ânion não está na tabela periódica, porque ele é composto em enxofre e oxigênio. Como é que eu faço para descobrir? Vou fazer o mesmo processo, ok? Olha só. Fala para mim, dentro dessa fórmula H2SO4, quem que é o cátion?
O oxigênio. O oxigênio. Olha, gente, isso é um ácido, certo? O que é ácido? Ácido é toda substância que, quando você coloca na água, libera H+, como único cátion. Ou seja, se libera H+ como único cátion, quem é o cátion dentro dessa fórmula? O H. Só o H, ok? Tudo bem? Então, o hidrogênio é o único cátion. Então, olha, eu retirei o hidrogênio, todo o restante é ânion. Tudo bem? Aí pergunta, esse ânion é simples ou é composto? Ou seja, ele tem só um elemento químico ou ele tem mais de um? Mais de um. Mais de um. Mais de um. Então, ele é composto. Lembra que eu falei aqui em cima para vocês? Olha só. A hidroxila, por exemplo. A hidroxila é um ânion, certo? É um ânion simples ou composto? Ou seja, tem um elemento só ou tem mais de um? Ela tem mais de um. Mais de um. Mais de um. Aí, o que eu falei para vocês? Quando você tiver uma hidroxila que tem apenas uma unidade, ou seja, só tem um grupo OH, você precisa colocar dentro dos parênteses, sim ou não? Não. 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 Mas e se você tiver mais de uma? Por exemplo, aqui. É necessário. Aí precisa. Aí você é obrigado. Isso continua valendo. Isso vale para ácido, para base, para sal. Isso vale para qualquer substância, ok? Então, olha só, vamos observar o nosso ácido. O nosso ânion é um ânion composto. Vocês já disseram que é composto. Ele está dentro ou fora dos parênteses? Dentro. Dentro. Vocês estão vendo parênteses aí? Porque eu não estou vendo, não. Não, tem que colocar. Não tem nenhum parênteses. Se não tem, significa que você tem apenas um grupo. Deu para entender? Sim, sim. Olha só, eu vou colocar aqui mais um exemplo. Por exemplo, olha só. Vou colocar outra substância, não vou colocar o hidrogênio, porque o hidrogênio sempre vai ser só um ânion, tá? Por exemplo, Ca, isso é um sal, tá? NO3, 2. No início da fórmula, como a gente já sabe, sempre cátion, ok? Então, o cálcio é o cátion. Todo o restante é ânion, ok? Pergunta, esse ânion é simples ou é composto? Ele só tem um elemento ou tem mais de um? Ele é composto. Ele tem mais de um. Ele é composto, perfeito. Ele está dentro dos parênteses, sim ou não? Sim. Sim. Por que ele está dentro dos parênteses? Porque você tem quantos? 2 dele. Você tem 2 grupos NO3 formando o ânion, ok? Agora, por exemplo, olha só, vou colocar o mesmo ânion. E agora? O sódio é o cátion. E o NO3 é o ânion. Está dentro ou fora dos parênteses? Tá fora. Está fora. Isso significa o quê? Se está fora, significa que você tem apenas um. Então, olha só, gente, é o seguinte. Olha só. Eu preciso descobrir a carga, não tenho tabela periódica, não lembro da regrinha, então eu tenho que extrair a carga da própria fórmula. Que número tem aqui? 1. O que eu vou fazer? Vou descruzar. Eu passo esse 1 para cá e passo esse 1 para cá. O que você precisa tomar cuidado quando você tem ânion composto? Verifica se ele está dentro ou fora dos parênteses, porque senão você sobe o 3. E se você subir o 3, está errado, ok? Então, olha só, como é que fica a dissociação? Sal a gente também dissocia, tá? Como é que fica a dissociação desse sal aqui? Vai ficar como? Na, qual a carga dele? Ó, subiu. Como é que fica a carga? Ele é o cátion. O cátion é positivo ou negativo? Positivo, mais um. Mais um, perfeito. Porque esse 1 aqui subiu para lá. Mais NO3, ânion é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Negativo quanto?
Olha só, quem subiu para lá? 1, fica menos 1. Então, menos 1. Menos um. Olha só, tá vendo? Que fácil. Ó, vamos fazer esse daqui. Uhum. Que número que tem aqui? 1. 1. Então, o que eu faço? Eu vou mandar esse 1 para cá. E qual o número que eu vou mandar para o cálcio? Eu vou mandar o 3 ou vou mandar o 2? O 2. O 2. O 2. É sempre a quantidade do grupo, ok? Então, olha. Eita, caramba. NO3, 2. Então, esse 2 sobe para cá. Então, olha só. Como é que fica a dissociação? Então, o cálcio é o cátion. O cátion tem carga positiva ou negativa? Positiva. Positiva quanto? Mais 2. Isso, mais agora o ânion. O ânion é o NO3. Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Quanto? 1. Menos 1. Isso. Eu posso deixar só menos, tá? Se eu quiser. Então, Ca mais NO3 menos, ok? Viu que fácil? Agora aqui, ó, ácido. Como é que vai ficar aqui? Ó, eu já vi que o grupo sulfato estava fora dos parênteses, então isso significa que eu tenho um grupo sulfato. E aí, detalhe, gente, o ácido, como o H+, é sempre mais 1, você sempre vai ter só uma quantidade do ânion, ok? Nunca vai ser mais que 1, porque a carga do hidrogênio é 1, tá? Então, olha só. Ah, mas eu não lembro disso, professora. Não tem problema. Então, vamos extrair a partir da fórmula. Ai, caramba, esqueci que estou na borracha. Esse 2 sobe para cá e esse 1 vem para cá. Fala para mim, como é que vai ficar a ionização aí? Fica H mais 1. H mais... Quantos hidrogênios você tem aqui? 2. Então, 2 H mais. Mais. SO4. SO4. E a carga? Menos 2. Menos 2, pronto. Crianças aprenderam. É isso aí. Então, agora vamos voltar para cá. Certo? Que é a reação de neutralização. Essa reação é chamada de reação de neutralização total, tá? Por quê? Tudo que a gente tem de hidrogênio e de hidrogênio e oxigênio, ou seja, de hidroxila e H+, vai se transformar em água, tá? Então, olha só, fala para mim, ó, observa aí a fórmula da base e fala para mim qual vai ser a carga do cátion, do Na. Qual vai ser a carga dele, de acordo com a fórmula da base? Na mais 1. Mais 1, perfeito. Mais 1. Então, eu vou pegar o cátion da primeira substância com o ânion da segunda. Então, quem que é o ânion da segunda? É o Cl. O Cl, olha só, olha para a fórmula do ácido, me fala qual vai ser a carga do cloro. Menos 1. Menos 1. Perfeito, mais 1 e menos 1. Aí tá, beleza, esse vem para cá, esse vem para cá. Qual que é a fórmula do sal? Cátion na frente do ânion. Na. Na. Na1 ou é só Na? Na1, mas o 1 a gente não coloca. Quando é 1 a gente não põe. Então, Na. Mais. Não, agora você está fazendo uma fórmula. Quando a gente está fazendo fórmula, então a gente... a partir desse momento eu vou juntar, né? Isso, você está juntando, exatamente. NaCl. NaCl. Perfeito. Mas, aí o que me sobrou? Agora vamos para o cátion 2 com o ânion 1. Então, o cátion 2 é o H+.
que saiu do ácido, mais o ânion 1. Quem é o ânion 1? É o OH-, que saiu da base. H mais e OH- vai formar aquela substância que a gente conhece, conhecida como água. Ok? Tudo bem? Tá vendo? Sim. Ó, Tudo bem? H2O. Ok? Então, eles vão fazer ligação covalente e vão formar a molécula de água. Ok? Então, toda vez que você tem uma reação de neutralização, você sempre vai formar o sal mais H2O. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Sim? Mais um exemplo, olha só. CaOH2, e aí detalhe, meninas, quando vocês forem fazer reação de neutralização, procura colocar a base na frente do ácido. Por quê? Porque é a base que te dá o cátion, e o cátion vem na frente. Então, ó, mais H2S. Então, eu tenho uma base e tenho um ácido. O que eu vou fazer? Reação de dupla troca. Fala para mim, dentro da fórmula da base, quem é o cátion? Ca. 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 Então, vou colocar como cátion 1. Então, a hidroxila vai ser ânion 1, ok? Dentro da fórmula do ácido, quem é o cátion? O H. O H. O H. Então, vou colocar aqui cátion 2. E o sulfeto aqui, o enxofre, vai ser o ânion 2. O que eu vou fazer? Como é uma reação de dupla troca, eu vou trocar aqui. Então, o cátion da primeira substância reage com o ânion da segunda. E o cátion da segunda reage com o ânion da primeira. Tá? Então, olha só. Fala para mim qual vai ser a fórmula do cátion da primeira substância. Ca o quê? Qual que é a carga dele? Ca mais 1. Como? Mais Ca. 1. Olha, lembra? Olha só, aqui você tem 1, aqui você tem 2. Você vai descruzar. Quando você descruza, como é que fica a carga do cátion? 2Ca mais 1. Não, Ca mais vem. 2. Não, mais 2. Olha só, o 2 que está aqui no ânion, ele volta como carga para o cátion, certo? Então, Ca mais 2 mais. Agora a hidroxila. Hidroxila não, a hidroxila a gente não precisa dela. A gente precisa do outro cátion, ou do outro ânion, perdão. Então, aqui a gente já descobriu a fórmula do cátion. Então, já está aqui, ó, o cátion 1. Agora, vamos para o ânion 2. O ânion é o enxofre, certo? Eu tiro o hidrogênio, todo o restante é ânion. Então, vou colocar aqui S. Olha para a fórmula. Como é que vai ficar? Qual vai ser a carga desse enxofre? Fala para mim. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Certo? Ok? Certo. Então, aí, o que vai acontecer? Esse vem para cá, esse vem para cá. Mas eu não sei se vocês se lembram quando a gente falou sobre ligação iônica, que toda vez que nós tivermos íons bivalentes, trivalentes ou tetravalentes, a gente sempre vai cancelar as cargas. O que é um íon bivalente? Um é mais 2, o outro é menos 2. No trivalente, um é mais 3, o outro é menos 3. No tetra, um é mais 4, o outro é menos 4. O que a gente faz? A gente cancela as cargas, certo? Então, olha aqui, ó. Vou cancelar o Ca mais 2 com S menos 2. Vocês se lembram disso? Sim. Sim. Sim? Lembra, ó. Por quê? Olha só, o cálcio é da família 2A, ele tem 2 elétrons para doar. O enxofre é da família 6A, então ele tem 6 elétrons, certo? O cátion se perde os 2, fica com 8 na última camada e fica estável, fica feliz. O enxofre precisa receber 2 para ficar feliz. Então, o que vai acontecer aqui? Doa 1, doa 2. O cálcio fica feliz e o enxofre também.
Então, quantos cálcios a gente usou aqui? Apenas um. E quantos enxofres? Apenas um, certo? Então, por esse motivo, toda vez que for mais 2 e menos 2, a gente cancela, tá? Então, aqui, ó, cancelando, como é que fica a fórmula aqui do nosso sal? CaS. CaS. Acabou. Um cálcio para um enxofre. Mais o quê? Aí, ó, cátion 2 é o H+. Vou colocar aqui em cima. H+. Quantos H+ a gente tem na fórmula aqui, ó? 2. Então, 2H+, mais. Agora a hidroxila. Quantas hidroxilas a gente tem? 2. 2. Então, 2H+ para 2OH-, quantas moléculas de água a gente vai formar aqui? 2. 2. Moléculas de água. Então, 2H2O. Olha que beleza. Pronto, acabou. Entenderam? Sim, professora. Agora tá tudo bem. Tá? Aí, olha só. Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho NaOH mais... Por exemplo, o exemplo que nós demos em cima, ó, H+, mais OH-, ou NaOH mais HCl. Quantas moléculas de água a gente consegue formar aqui? Uma. No exemplo que a gente acabou de dar, você tem 2 hidroxilas para 2 hidrogênios. Então, quantas moléculas de água? 2. 2. Se eu colocasse aqui AlOH3 mais H3BO3, quantas moléculas de água a gente consegue formar? 3. 3. Tem 3 hidroxilas para 3 hidrogênios, certo? Mas e quando a quantidade é diferente? E a dissociação é total, ok? Total. Então, por exemplo, eu tenho o NaOH reagindo com o H2S. Olha só, se ela é total, pergunta, antes de mais nada, quantas moléculas de água eu consigo formar aí? 1. E te sobra o quê? Uma molécula de hidrogênio. Isso. Vai sobrar um átomo de hidrogênio, certo? Só que a gente está falando de dissociação total. Se a gente está falando de dissociação total, tudo que é hidrogênio e oxigênio aí, tudo que é hidroxila e hidrogênio tem que se transformar em água. Então, olha só, se aqui eu tenho 2 hidrogênios, de quantas hidroxilas eu preciso para formar 2 moléculas de água? Mais uma. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu preciso, então, de 2 bases, ok? Então, vou colocar o 2 aqui na frente, ok? Entendeu? Então, agora você tem 2 sódios e você tem 2 hidroxilas, ok? Então, fala para mim, olha. Como é que fica? Qual vai ser a fórmula do nosso sal para essa equação aí? Qual que é o cátion aqui, da primeira substância? 2Na. Tudo bem. 2Na, carga? Positiva. Isso. Mais. O enxofre. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse 2 daqui, ó, para vocês entenderem o que vai acontecer agora. E aqui, o enxofre. Qual vai ser a carga dele? Negativa. Quanto? 2? Negativa quanto? Isso, esse 2 aqui pertence ao enxofre. Então, ó, menos 2. Aí eu quero formar o sal. O que eu faço? Esse 1 escorrega para cá e esse 2 escorrega para cá. Qual é a fórmula do sal? Na mais 2. 2.
tem o sinal, não tem sinal. Você está juntando, ok? Não tem o sinal de positivo, ok? Então, Na. Lembra que quando é carga, quando a carga vira quantidade, você não tem quantidade negativa, ok? Você já sabe que ela é positiva, mas não é carga, certo? É quantidade embaixo. Então, como é que fica? Na, o 2 escorregou. Na2S. Na2S, perfeito. Mais o quê? Quantas moléculas de água? 2. 2. 2H2O. Olha só, em relação ao sódio, a gente tinha aqui 2 átomos de sódio. Quantos átomos de sódio a gente tem aqui? 2. 2, certo? Ok? Entendi. Agora Vendo? também. É isso, gente, tá? Essa é a neutralização total. A gente vai trabalhar isso, não sei se na próxima semana, mas a dissociação total é dessa forma que ela funciona. Então, todos os hidrogênios e hidroxilas precisam se transformar em água, ok? Quando a gente não faz esse processo aqui, ó, de igualar a quantidade de hidroxilas e hidrogênios, aí a gente vai ter a neutralização parcial, onde nós teremos a presença do hidroxissal e do hidrogenossal, tá? Mas eu vou deixar essa para a próxima, ok? Para a sala de aula mesmo, tá bom? Aí Ok, vocês façam o professora. seguinte, pratiquem, certo? Na apostila, Ok. na página 34, olha, o exercício número 1 é um exercício sobre neutralização total, tá? Então, façam o exercício número 1, ok? Montem a equação tudo certinho, tá? O número 2 já é neutralização parcial, ou seja, vai haver a formação de um hidroxissal ou de um hidrogenossal, tá? Que é um pouquinho mais complexo, tá? E a gente vai trabalhar depois. Tudo bem? Tudo bem. Ok? Alguma dúvida, menina? Não, Não, professora, era realmente só isso. Você explicou muito bem, a gente conseguiu entender. Sim, Tá? É só isso mesmo? Tudo bem ácido, tudo bem base? sim. Sim, tudo bem. Tá bom. Uhum. Qualquer coisa, vocês me enviem mensagem, tá bom? Pelo WhatsApp. Façam o exercício da página 34, número 1. Tira a foto e manda para mim. Tá bom? Tá bom. Tá bom. E aí a gente vai se falando. Ok? Ok, Pro. Ok, professora, muito Obrigada. obrigada mesmo. Sim. Nada, querida. Muito obrigada. Então a gente vê, então. Qualquer coisa, me contatem, tá bom? Tá Sim, bom. professora, obrigada. Até a próxima Nada. aula. Obrigada. Até, Pro. Obrigada. Tchau. Beijo.